Então, estamos no ar. Bom, eu vou começar abrindo aqui o Spyder, que é o ambiente que a gente vai usar para escrever os códigos em Python. É o mesmo que eu exemplifiquei no vídeo, né? Vocês já viram isso no material que eu postei nessa semana. Ele não fica muito bom no meu monitor. Tem alguma coisa com a minha resolução na tela, que esses ícones aqui ficam super pequenininhos. Também não gastei muito tempo tentando consertar isso, tá? A gente não vai usar muito desses ícones, mas eu acho que fica um pouco estranho do jeito que tá. Em todo caso, a gente vai usar mais com atalhos de teclado, a gente consegue, ou aqui pelo menu Run, a gente consegue fazer o que a gente precisa. E dá para quebrar um galho. Como a gente está com pessoas mais com mais experiência, menos experiência de Python especificamente, eu preparei aqui uns 20 minutinhos, meia hora, só para a gente entender alguns comandos básicos e ou para vocês aprenderem ou revisarem conforme o nível de experiência que você já tem, mas é fundamentos da linguagem, tá? Então, esse programa, ele foi criado por default aqui, ele está numa pasta qualquer minha, e quando você cria no Spyder, ele vem com esse cabeçalho, mas aqui é só comentário e tudo mais, então eu posso apagar isso aqui. Deve ter aparecido no de vocês também, se vocês estão com o Spyder, se você usa um outro programa, esse cabeçalho pode ser um pouquinho diferente, mas isso não convém. Eu vou salvar aqui o meu código antes de tudo, na pasta do nosso curso, só para a gente não perder. Então, esse aqui é o treinamento Python. Bom, eu comentei com vocês que eu gosto do Spyder porque ele me lembra o ambiente do MATLAB, que foi um lugar que eu trabalhei bastante na vida. E isso quer dizer que a gente tem no Spyder três telas, três ambientes ao mesmo tempo. A gente tem essa primeira aqui da esquerda, que é onde está o meu cursor piscando, em que eu posso escrever qualquer coisa e de imediato não acontece nada. Então, o que está, esse espaço aqui da esquerda, ele é um editor de texto que vai estar associado com esse arquivo .py, .py, mas que se eu só escrevo o meu código aqui, nada está acontecendo. Por outro lado, a gente tem o chamado console aqui embaixo, em que aqui as coisas acontecem de uma forma mais imediata. Então aqui, se eu escrevo alguma declaração de variável do tipo x igual a 2, alguma coisa já aconteceu exatamente nesse momento. Então esse ambiente aqui do console é um ambiente em que cada linha que eu vou escrevendo, cada bloco de comando, ele já é executado na hora que eu dou um Enter. A gente vai usar o ambiente aqui do editor. Então, a gente vai escrever o nosso código. Então, x igual a 2, y é igual a x mais 1, qualquer código que a gente imaginar. A gente vai escrever lá do lado esquerdo. E a gente vai ter que rodar em algum momento. E o rodar o código é essa setinha aqui para a direita, essa setinha verde, ou com o atalho, botão F5, ele vai rodar o nosso código. Então, eu vou agora sim clicar na setinha, e vocês percebam que aqui no console ele está me avisando que o meu arquivo foi executado, e aqui em cima, esse editor de variáveis, esse terceiro espaço que a gente ainda não falou, ele pode ser usado para outras coisas também. Ele pode ser usado para mostrar figuras ou para mostrar a árvore de arquivos que você tem, mas a gente vai deixar mais aqui nessa opção de explorador de variáveis, em que ele vai descrevendo todas as variáveis que estão na memória, as variáveis que já foram criadas. E com essas variáveis que já estão na memória, eu consigo fazer alguma conta. Então, eu consigo aqui no meu console, eu consigo fazer z igual a x mais y. Como o x e o y já estavam na memória, a conta continua. Isso é bom, porque às vezes você está continuando um código que já existe, mas às vezes você quer, de fato, começar do zero. Então, a gente tem essa opção de... É uma latinha de lixo, está super pequena, mas aqui o quarto botão, ele remove todas as variáveis. É como se fosse o comando clear do MATLAB. Ele apaga tudo que está na memória e vai zerar aqui a minha memória. Aparece também uma mensagem por escrito. E se eu tentar agora fazer a mesma coisa, ou seja, se eu vier aqui no meu console e clicar na setinha para cima, a cada vez que a gente clica na setinha para cima, a gente vai voltando
nas linhas que foram executadas anteriormente. E setinha para baixo vai descendo, claro. Se eu clicar uma vez aqui e tentar executar de novo esse z igual a x mais y, ele vai me dar um erro porque não existe mais o x, não tem como fazer a conta. Então não é porque o x está escrito aqui, esse x igual a 2, mas ele não está na memória porque o meu código não rodou. Isso é porque o Python é uma linguagem que a gente chama de interpretada e não uma linguagem compilada. Quem já trabalhou na linguagem C, por exemplo, na linguagem C você tem que escrever todo o seu blocão de código, compilar tudo aquilo e gerar um arquivo que pode ser executado, mas fica uma coisa monolítica. Você consegue executar só aquele comando, só aquele conjunto de comandos, tem que executar tudo de uma vez. Nas linguagens interpretadas, como por exemplo no Python ou no MATLAB, a gente tem essa opção mais dinâmica de entrar no meio do código e rodar só uma linha ou rodar um, um subconjunto, esse tipo de coisa. O que facilita bastante quando você está começando a mexer na linguagem, porque você consegue fazer testes. Se a gente está com uma dúvida, por exemplo, será que para eu elevar essa variável x ao quadrado? Então, deixa eu executar primeiro ela. Eu selecionei, eu só quero executar essa linha, então eu selecionei essa linha. Se você der um botão direito, aparecem vários atalhos, várias indicações. Para executar só uma linha, o atalho é o F9. Então, eu vou executar só essa linha. Meu x está na memória. E aí, vamos supor, eu quero fazer esse x elevado ao quadrado. E aí eu podia tentar fazer ele com uma notação tipo Excel, x circunflexo ao quadrado. E não deu muito certo, mas eu já estou vendo aqui que não deu muito certo. Na verdade, é x vezes 2, esse que é o quadrado. Esse tipo de teste pequeno, que você não quer sujar todo o seu código, você só quer testar alguma coisinha, esse tipo de teste casa aqui muito bem no nosso console. E do mesmo jeito que dá para apagar todas as variáveis do ambiente, também dá para a gente limpar o nosso console. Dá para reiniciar o kernel, que limpa mais ainda, além das variáveis que estão aqui, limpa outras coisas que estão por trás. Enfim, dá para a gente começar do zero quando precisa. Larissa, você conseguiu entrar agora? Consegui. Mar- Tava mar- com problemas de conexão, mas agora Maravilha, deu certo. maravilha, maravilha. Não sabia se era do lado de cá ou do lado de lá, mas sucesso. Beleza, então esse aqui é a declaração das variáveis. Aqui eu estou admitindo que vocês já mexeram com alguma linguagem desse tipo, né? Então não surpreende essas declarações x igual a 2, y igual a x mais 1. Não é o igual no sentido da matemática, é o igual no sentido de atribuição de valor. X recebe o valor 2, y recebe o valor x mais 1, e assim por diante. Tá. Eu vou rodar aqui o nosso código, apertei o F5, rodei o nosso código, e a gente não está vendo... Tudo bem, aqui no explorador de variáveis a gente está vendo que essas variáveis foram calculadas, mas a gente não está mostrando de fato, a gente não está tendo um print, uma exibição concreta dos resultados. E então é importante conhecer o comando print, que se a gente der, por exemplo, só um print y, e eu mandar rodar o código de novo, ele vai me escrever simplesmente o valor dessa variável y, mas a gente também consegue fazer coisas mais bonitinhas. A gente consegue escrever, se eu colocar uma aspas simples, ou funciona dos dois jeitos, com aspas simples ou com aspas duplas. O que tiver entre as aspas é uma string, é um texto. Então eu posso escrever o texto, posso escrever o valor de y e aí eu posso colocar uma vírgula, esse é um jeito possível, e quando eu rodo de novo o meu código, ele vai dar um pouquinho mais bonitinho, com a frase estruturada. Quando a gente for falar dos nossos resultados dos problemas de otimização, a gente vai ver ainda um outro jeito, um pouco mais recente na linguagem, um pouco mais elegante ainda de fazer essas mensagens de resultado, de print de resultado. Um ponto fundamental para a gente conhecer em qualquer linguagem é como que a gente coloca comentários, porque muitas vezes a gente já escreveu um código e não quer executar tudo que está ali, ou quer apagar uma linha só, apagar sem apagar. Como é que a gente coloca comentários? Com
Eu sou velho, né? Então, para mim, é jogo da velha. Quando eu dava aula pro pessoal mais novo, tinha que ser hashtag, porque eles não conhecem o jogo da velha. Mas assim é o tempo. O jogo da velha é o caractere que indica que aquela linha se tornou um comentário. E dá para vocês verem aqui a mudança de cor. O, a linha que está em cinza, ela se tornou um comentário. Então, é a forma que o Python indica para a gente que é um comentário. O atalho de teclado, esse é muito bom vocês anotarem, porque esse é muito útil, é o Ctrl 1. Então, Ctrl 1 comenta ou descomenta, ele funciona nos dois sentidos, conforme a linha tem comentário ou não tem comentário. E ele serve para conjuntos também para conjuntos de linhas, dá para comentar um bloco de linhas de uma vez só, seleciona todo mundo, Ctrl 1, vai e vem, com comentários ou sem comentários. A gente vai colocando ou tirando partes do programa. Então, eu vou dar aqui um Ctrl 1 em todo mundo, porque eu preciso apresentar para vocês algumas estruturas de dados, algumas formas da gente guardar dados que são mais sofisticadas do que variáveis soltas. A primeira delas é bastante familiar para quem já trabalhou com MATLAB, por exemplo, que são as listas. E a lista parece bastante com um vetor. Então, a gente vai resolver hoje de novo aquele mesmo problema da semana passada de transporte, né, de encontrar o custo mínimo de transporte. E aí a gente vai precisar, em algum momento, ter uma lista de fretes, uma lista de capacidades. E a gente pode fazer isso escolhendo um nome para a variável e colocando entre colchetes, colocando os valores. Então, 3 valores de fretes, 10, 20, 30, o que quer que seja. Veio um F5 e ele criou a minha variável fretes, que é do tipo lista. Ela parece com um vetor do MATLAB, mas ela tem algumas coisas que são diferentes. O que é importante a gente saber sobre as listas? A primeira delas é que no Python, o primeiro elemento de cada vetor ou de cada lista é o elemento da posição 0. A gente, em várias linguagens, a gente começa, o primeiro elemento é o da posição 1. Na maioria das linguagens, o primeiro elemento é o elemento da posição 0. Então, posição 0, posição 1 e posição 2. É assim que a gente acessa os elementos 0, 1 ou 2. Sempre tomar cuidado com o fato de se é parênteses, se é colchete, se é chaves, é aí que a gente se confunde mais. Na hora que a gente está declarando a nossa lista, a gente declara com colchetes, e na hora que a gente vai acessar cada um dos elementos, a gente também acessa o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2. A gente também acessa esses elementos com colchetes. As outros tipos, as outras estruturas de dados que a gente vai ver daqui a pouquinho, varia um pouco. Então, prestem bastante atenção nessa questão de qual é o símbolo que a gente está usando. Tem uma coisa que me irritava quando eu comecei a mexer com Python, que eu tinha sempre vontade, por ter um vício do MATLAB, bom, eu criei um vetor aqui que tem o elemento 0, elemento 1, elemento 2. Vamos dizer que eu quero criar o quarto elemento, o elemento de número 3, e colocar um valor igual a 100. E se eu tentar rodar esse código, ele reclama, ele diz que eu estou tentando colocar um valor que está fora da lista. E outras coisas funcionariam, né? Se eu fizesse fretes da casinha número 1, ou seja, o segundo elemento, esse aqui recebe o valor 200, eu consigo trocar o valor de quem está aqui no meio do caminho com esse tipo de sintaxe. Então, eu consigo acessar, mas eu também consigo mudar. Só a gente não consegue fazer dessa forma direta, esse tipo de sintaxe, de colocar um novo elemento. Isso aqui que não funciona. O jeito da gente colocar um novo elemento é a gente colocar fretes.append e aí o número 100. E se eu rodo desse jeito, agora sim a minha lista aqui está formada com 4 elementos. E por que eu estou falando dessa questão do ponto append? Python é uma linguagem que é orientada a objeto. Isso quer dizer que a informação ela é guardada de uma forma mais rica. Se a gente pensa, por exemplo, em linguagem C,
e você tem uma variável x igual a 2, aquela variável x é só uma variável. Ela vai ser uma variável inteira, uma variável de ponto flutuante, mas ela vai guardar um número e só aquilo. Em linguagem C, se você tem um vetor, o vetor vai guardar uma série de números, mas é só aquilo. E no Python a gente tem os tipos, a forma de guardar as informações, ela já é naturalmente mais rica. Mesmo que a gente não programe nada, já existe alguma informação que está por trás. Especificamente aqui para o caso das listas, quer dizer que toda lista já tem uma função associada com ela. Então, dentro desse objeto, dentro desse elemento chamado fretes, ele sabe como adicionar um novo elemento a si mesmo. Ele sabe também como... Deixa eu fazer aqui um fretes.pop. O pop é o contrário do append, é para tirar, e eu vou tirar o elemento da posição número 0. Então, a gente pode fazer print fretes. Vou dar um print antes e um print depois. A gente roda desse jeito. A gente tem aqui o primeiro print é com o fretes com 4 elementos, depois o fretes sem o elemento da casinha número 0. E essa função append, essa função pop, essas funções já são nativas. Pelo fato de ser uma lista, essas funções já existem. E é isso que traz certa riqueza para os elementos, mesmo para os elementos mais básicos, ele já tem essas funções desse estilo. E a gente vai precisar usar isso com o Pyomo. Em alguns momentos a gente tem que acessar esses métodos, essas funções que estão associadas ao que parecem ser só variáveis, mas é sempre com esse tipo de sintaxe, ponto, alguma coisa, e aí a gente acessa. Inclusive, quando a gente dá um ponto e demora um pouquinho para preencher, ele já vem com algumas sugestões. Ele já está sugerindo quais são os métodos, quais são as propriedades. Aqui tem, para a lista, tem uma infinidade de coisas que poderiam acontecer. E o compilador é inteligente do ponto de vista de que se não fosse se eu fizesse isso com a minha variável x, que era simplesmente um número inteiro, meu x é um número inteiro, e na hora que eu escrevo x, ponto, as funções que vão estar associadas com esse número inteiro não são as mesmas que estão associadas com uma lista, né? Não faz sentido eu colocar um segundo elemento, ou tirar um elemento, porque aí é só um número. Então, esse autocomplete, ele é espertinho. Tudo bem com orientação a objeto, criação de listas? Sim. Maravilha. Qualquer coisa, vocês me interrompem, pessoal, por favor. Criamos as listas. A gente vai usar também, eu vou comentar de novo essa parte. A gente vai precisar usar dicionários. Dicionários são uma outra forma de guardar informação e é uma forma ainda mais sofisticada. Então, para quem não mexeu com Python nunca, é uma forma é uma forma até surpreendente, porque a gente tem que, quando você trabalha com linguagens de mais baixo nível, você tem que fazer vários malabarismos. Por exemplo, essa lista de fretes, o frete é 10, 20 e 30. O frete de quem que é 10? O frete de qual rota que vale isso? O frete de qual rota que vale isso? Você tem que ter em algum outro lugar uma lista das rotas e ficar comparando quem é o primeiro elemento, quem é o segundo elemento. Você não consegue chamar pelo nome. E os dicionários são uma forma de chamar as coisas pelo nome. Então vamos pensar, por exemplo, que a gente quer fazer uma tabela dos aluguéis em diversas cidades. E aí eu posso fazer, em diversos estados, na verdade, era o meu exemplo. Eu vou fazer um dicionário, e aí o dicionário a gente faz abrindo chaves, abrindo e fechando chaves, e a informação vai estar no meio do caminho. No meio do caminho quer dizer entre o abrir chaves e o fechar chaves. E aqui, se eu colocar entre aspas simples, por exemplo, SP, aspas simples, 2 pontos, 1000, isso aqui já vai me criar um dicionário em que eu tenho um único elemento, e esse elemento se chama São Paulo. E aí eu consigo perguntar para ele, para esse elemento aluguéis, quanto que é o aluguel de São Paulo? E esse de São Paulo, esse que está aqui embaixo,
a gente continua usando colchetes. Aqui que as coisas ficam meio confusas, né? Porque a lista a gente declarou e usou com colchetes. O dicionário a gente declara com colchete, com chave, e usa com colchete. E aí ele me retorna o número que está associado com o valor associado com aquela chave, é o termo técnico. Então, o valor associado com aquele nome. E a gente pode colocar mais elementos aqui. Se eu colocar uma vírgula e continuar preenchendo, Rio de Janeiro, 2000. E aí isso aqui então vai me criar um dicionário que agora tem 2 elementos, tem 2 chaves. E a gente pode também colocar elementos de uma forma que, para mim, me parece mais similar com aquilo que eu queria fazer antes de colocar um valor para a terceira casinha. A gente pode colocar, por exemplo, aluguéis em Minas Gerais igual a 500. E isso aqui funciona. Então, quando a gente está com dicionários, a gente consegue colocar novos elementos desse jeito. Quando a gente está com listas, é que a coisinha é um pouco mais delicada e é melhor a gente usar o append. Tá? Mas existem N outras formas de criar ou de acessar. Isso aqui é só para ter uma visão geral de, de manipulação dessas estruturas, que a gente vai precisar das duas, tanto de listas quanto de dicionários. Tudo bem com os dicionários? Maravilha. O pop e o append que a gente usou aqui também existem exatamente da mesma forma para dicionário, mas vocês podem dar uma xeretada depois. A gente vai só ver alguns dos comandos básicos. As palavras reservadas, que na maioria das linguagens de hoje a gente conhece, né? Então o if continua existindo e da mesma forma que a gente tem em outras linguagens. Então, imagina que eu tenho um x igual a 2. Então eu vou fazer if x igual a 2. É a mesma convenção também da maioria das linguagens, de que um sinal de igual é para atribuir valor, 2 sinais de igual fazem a comparação. Então, isso aqui, na verdade, é uma pergunta. X é igual a 2? Que vai ter uma resposta, verdadeiro ou falso. E aí tem 2 detalhezinhos para a gente prosseguir. O primeiro deles é que a gente tem que terminar o nosso if com 2 pontos. Então, é esses 2 pontos que marca o fim da minha condição. Esse x igual a 2 é a condição. E o 2 pontos é, se o x for igual a 2, então, o que a gente vai fazer? E na hora que eu der um Enter, vocês percebam que o meu cursor ele já veio automaticamente aqui para dentro. Ele está em um nível de indentação. Eu estou aqui na coluna 5. A primeira coluna é a coluna 1, como dá para ver aqui embaixo. Mas quando a gente dá um Enter, ele vai para a coluna 5. E esse é um detalhe importante da linguagem, porque eu dava aula de linguagem C, por exemplo, e o pessoal tem uma dificuldade tremenda de indentar o código, porque não é natural. A gente está acostumado a escrever coisas corridas, e então eu pegava códigos que estavam corretos, mas que não estavam indentados. E aí você tinha que ensinar que, olha, dá para indentar automaticamente, ou presta atenção nisso. Se você indentar o seu código, ele vai ser mais legível e tudo mais. O Python resolve essa questão de um ponto de vista radical. Ele não tem abrir chaves ou abrir colchetes para definir blocos de código. É só a indentação que indica o que está dentro e o que está fora. Então, se você não indentar o seu código não vai funcionar e ponto final. Aqui eu vou colocar um print x vale 2. Deixa eu só colocar com aspas simples para a gente manter o padrão dos outros. Funciona com duplas ou com simples, mas se você está usando um tipo, é melhor usar ele sempre. Só manter um padrão para ficar um pouco mais claro. Então, esse é o nosso código aqui. O x vale 2, está funcionando corretamente. Mas se eu tivesse grudado o meu print lá do lado esquerdo, ele já está aqui falando, ó, eu esperava que tivesse uma indentação. Esse print aqui, na verdade, ele vai acontecer para qualquer um dos casos. Então, só para ilustrar isso para vocês, eu vou colocar um
print dentro, só para ilustrar que esse print aqui está dentro. Eu vou mudar o meu valor de x igual a 3. Então, ele nunca vai entrar aqui no dentro, porque o x é diferente de 2, mas ele vai executar a linha de baixo, porque esse segundo print aqui está fora do if, está fora do bloco, e isso é determinado puramente pela indentação. Se eu trocar ele agora, passar ele para dentro e mandar rodar de novo, agora ele não está rodando porque ele nunca entrou. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Todos os blocos de indentação, seja de if, de else, de funções, de for, todos eles a gente tem que tomar um cuidado com isso. E se você der um enter e for escrevendo na própria sequência que as linhas vão acontecendo, essa indentação vai acontecer de forma natural porque o cursor já vai ser posicionado ali. Mas às vezes você está mudando o seu código, você quer passar de um lado para o outro. Então é útil você usar Shift Tab para puxar um nível e Tab para passar um nível para dentro. Só toma cuidado que tem alguns lugares que tem que ser espaço e não Tab, depende um pouco de onde você está programando. Eu gosto do Spider porque o Spider trata, se for espaço, se for Tab, ele trata os dois da mesma maneira. Mas de vez em quando tem alguns enroscos com isso. Tá. Se existe o if, existe o else. Então, o else é o se não, né? Se o x vale 2, a gente escreve essas coisas. Se não, a gente escreve x não vale 2. Excelente. Então, um é se positivo, se negativo. E a gente também tem o caso do else if, que é a primeira condição falhou, mas você quer testar uma próxima condição. Então, o else if em Python a gente escreve como elif. Ele é a junção das duas coisas. Então, se a primeira condição falhou, mas eu quero fazer um segundo teste. Então, eu vou testar se o x ele falhou na primeira, mas eu vou ver se ele entra na segunda. E aqui, se for o caso, ele vai entrar na segunda. E quando eu rodo esse código, ele não entra em nenhuma das outras, ele só está entrando aqui, no caso do meio. Beleza, o if? Sim. Maravilha. Só para dar uma relaxada, uma vez eu fiz um treinamento de prompts. Não sei se vocês já mexeram com isso. É tipo o Aspen que a Bárbara estava falando, mas ele é mais baseado em equações. Ele até tem uma parte de fluxograma, mas ele é mais. Você tem que escrever mais as equações do seu modelo. E aí o representante do fabricante estava contando que uma vez chamaram ele para debugar um programa. E a pessoa dizia que não funcionava de jeito nenhum, que estava tudo certo, sempre, a história de sempre, né? O cliente sempre diz que está tudo certo, aí você vai ver e não está tudo tão certo assim. E aí o que ele falou é que quando ele foi ver o código das pessoas, eles tinham escrito uma sequência de ifs encadeados, então if dentro de if dentro de if, que tinha 18 níveis de ifs. E aí você imagina, um if bifurca a situação. Então, um if dá duas possibilidades. Um if dentro de um if vai dar 2 vezes 2. Então, a cada nível a gente está multiplicando por 2. Eles tinham 2 a 18 possibilidades. E como que você vai saber se todas as 2 a 18 possibilidades estão funcionando como deveriam? Ele teve que reescrever o código de uma forma que não usasse tantos ifs. Tem estruturas mais inteligentes do que isso. Então, o if é bacana, mas se você teve que colocar mais do que um if dentro do outro, ligue o seu sinal de alerta que deve ter um jeito melhor. Aqui a gente não vai, a gente vai trabalhar com binárias, então o nosso if vai tá bem mais escondido. Bom, a gente tem o if, a gente tem também o loops do tipo for. E o loop do tipo for, a gente pode escrever de uma forma bem parecida com o que existe, por exemplo, em linguagem C, que é por onde eu, por exemplo, comecei a aprender a programar e que muita gente também começa por aí. Mas a gente vai ver jeitos melhores de escrever esse tipo de loop for. Então, eu vou deixar mais pertinho aqui, só. Acho que eu vou apagar essa parte.
só para a gente ter a declaração da variável um pouquinho mais perto do nosso próprio loop. Imagina que eu quero calcular a soma de todos esses fretes. Então, a estratégia tradicional para esse tipo de problema é a gente inicializa uma variável com 0 e a gente vai percorrendo o nosso vetor e somando cada um dos próximos elementos que vão aparecendo. A gente pode fazer isso aqui em Python, então, for i, e o nosso i vai ter que ir desde 0 até o final do vetor. Então, a gente pode fazer isso se a gente criar, por exemplo, uma variável chamada tamanho. Tamanho igual a len de fretes, len de length, de comprimento. Então, essa variável tamanho, ela vai valer 3, porque existem 3 elementos no meu vetor de fretes. E aí eu posso escrever alguma coisa do estilo for i in range, de tamanho, e essa função range me faz variar, vai me criar valores 0, 1, 2, mas só até o 2, ela não vai nem criar o 3, ela vai percorrer o nosso contador para cada um dos elementos. E aí a gente pode ver, por exemplo, o elemento da vez. O elemento da vez vai ser o fretes posição i. Então, o i está variando, eu estou acessando a posição i a cada vez. A gente vai escrever ele na tela só para acompanhar. E a nossa soma recebe o valor que já estava acumulado nela até então, mais o valor do frete da vez. E aí, quando eu acabei, eu vou dar um Shift Tab para voltar para o primeiro nível. E aí, print o valor da soma e soma. Eu estou dando ESC aqui, cada vez que ele começa a querer me autocompletar com essas coisas, e eu não quero que ele fique poluindo o meu código para vocês continuarem enxergando, é por isso que eu estou dando ESC a cada vez, mas você pode também simplesmente escrever o teu código e só seguir a vida. Bom, isso aqui funciona, né? Esse tipo de loop consegue fazer a gente acessar diversos elementos, e a gente pode melhorar isso aqui de algumas formas. A primeira delas é que a gente pode escrever de um jeito um pouco mais simplesinho, que também existe em várias linguagens, por exemplo, em linguagem C. Soma mais igual, vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente. É uma forma de acumular. Mas a gente consegue ainda fazer de formas mais típicas da linguagem, mais apropriadas para a linguagem, que é o seguinte: a gente pode fazer o loop no próprio vetor de fretes. Então a gente escreve isso do tipo for f in fretes. Esse nome f aqui podia ser o mesmo i de antes. A gente só tenta dar nomes que são mais mnemônicos, porque é para cada um dos fretes, naquela minha lista de fretes. E aí o meu elemento da vez vai ser esse f. E aí eu posso simplesmente somar o fzinho, ao invés de somar todo o f de i. Isso aqui é exatamente análogo em termos do que ele está fazendo, de que ele está percorrendo, de quais elementos ele está pegando. Isso aqui é exatamente análogo ao que a gente fez anteriormente, mas esse jeito, essa segunda forma é bem mais recomendável na linguagem. É mais fácil de ler, é o que se espera da forma de percorrer vetores. E é curioso porque isso aqui permite que a gente percorra também outros. Esse tipo de loop permite que a gente percorra, por exemplo, um dicionário. Então, aquele nosso dicionário lá de aluguéis, a gente também pode usar esse mesmo tipo de lógica. Então, por exemplo, estado em aluguéis. E aí eu vou dar um print de quem é o estado e um print de quanto que é o aluguel, aluguéis naquele estado. Então, eu não preciso saber quantos elementos tem no meu dicionário ou o que será que é cada um deles. Quando eu rodo esse tipo de código, ele está me percorrendo aqui todo o dicionário e acessando tanto a chave quanto o valor, tanto o nome quanto o valor que está armazenado para cada um dos elementos do dicionário.
Tudo bem com os loops for? Sim. Muito bom. Último elemento da linguagem que a gente vai ver aqui nesse nosso curso super intensivo de Python são funções. Então, eu vou copiar de novo aqui o meu x igual a 3 e vamos criar uma função super boba, uma função que calcula o dobro de um número. Então, a gente cria funções com a palavra-chave def, de define. Def calcula dobro. Percebam que mudou de cor, esse é o nome da função. E aí, ela tem que ter um argumento. Eu poderia chamar de x, mas eu vou chamar de qualquer outra coisa. Eu vou chamar de argumento, explicitamente, só para vocês lembrarem que tem essa diferença entre o que é a variável fora da função ou a variável dentro da função. E aí, aqui dentro eu vou fazer que o dobro é igual a 2 vezes o argumento, e eu vou retornar o valor. Eu vou retornar o próprio valor do dobro. E aí, como é que eu uso as funções? Imagina que eu tenho meu x igual a 3, eu posso pedir um calcula dobro de x. Eu já vou dar um print de calcula dobro de x, né? Então, vai calcular o dobro e já vai me escrever na tela. Eu poderia salvar numa outra variável e depois printar, mas aqui é só para a gente ter, para vocês verem os 3 elementos chaves de uma função. Então, a palavra-chave def para definir, o nome da função e o return, que é a coisa que a gente está retornando. O Python tem uma coisinha bacana que ele permite retornar, no caso aqui nem faz sentido, né? Porque a gente só tem uma variável, mas a gente consegue retornar mais de um valor. Então, a gente pode ter uma função com 2 retornos, ou 2 ou mais. Então, você ir colocando entre vírgulas cada uma das novas variáveis que você está criando e que você está retornando. E isso pode ser útil também. Mas a gente não... Esse é só por curiosidade de vocês. Isso a gente não vai precisar. A gente vai criar funções, mas elas são bem simplesinhas. Elas não têm tantos argumentos. Tantos argumentos nem de entrada nem de saída. Muito bem. Então, tivemos o nosso super intensivão de Python. Vamos fazer um primeiro teste com o Pyomo. Faltou falar de uma coisa que é muito comum na linguagem, que é o uso de bibliotecas externas. Então, o Pyomo, ele é uma biblioteca, ele não vem, quando você compra o Python, entre várias aspas, que não precisa comprar, mas quando você instala ele, o Pyomo não vem, por definição, não vem. Por isso que a gente precisa dar um import. A gente teve que instalar também ele de uma forma paralela, e para você poder usar, você tem que começar o teu programa dizendo que você vai importar aquela biblioteca. Então, os nossos programas com o Pyomo, a gente começa com o pyomo.environment. É só environ para ali, né? Não é o environment inteiro, mas é com esse sentido de que é o ambiente de environment. Então, eu vou importar esse pyomo.environment as. E aí, esse as aqui poderia ser literalmente qualquer coisa. Poderia ser Bruno, e a gente usaria Bruno na sequência do nosso texto. A convenção com o Pyomo é PYO. Eu já vi também PYE, por causa do environment, mas o mais comum é como PYO, só como convenção, tá? Poderia ser qualquer coisa. E aí, essa palavra-chave PYO é o que vai permitir a gente usar as estruturas, as funções do Pyomo. Aqui deixa eu só abrir aquele exemplozinho que a gente pegou no próprio vídeo do tutorial do Pyomo. Eu vou partir dele pra gente, porque ali no vídeo eu só tinha copiado e colado e para rodar e mostrar que tinha instalado, mas a gente não tinha resolvido esse exemplo. Então agora a ideia é resolver esse exemplo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar e colar. Claro que como eu já tinha escrito a primeira linha ali de importar o ambiente, ela ficou duplicada, não precisa disso, é só uma vez. E agora a gente vai olhar para cada uma das linhas e tentar
decifrar o que elas estão dizendo. A primeira delas é criar um modelo que, por enquanto, está vazio. Então, a gente vai usar a estrutura chamada Concrete Model e criar esse modelo vazio. Quando eu comecei a mexer com o Pyoma, eu ficava um pouco incomodado, porque, bom, se existe o concreto, certamente existe o abstrato em algum lugar. E a gente sempre tem uma pretensão de, quando você está escrevendo algum programa, você tem uma pretensão de abstração, de escrever um programa genérico que vai funcionar para vários casos, que vai ser só você mudar algum parâmetro e ele vai rodar para vários casos. E aí me incomodava o fato de eu declarar um modelo como um modelo concreto, e eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada e que, sei lá, o abstrato devia ser melhor. Mas não é. Eles chamaram de concreto e abstrato duas coisas que são muito parecidas, e, e o concreto não é pior do que o abstrato. Então, se vocês tiverem o mesmo preconceito que eu tive quando comecei a mexer com isso, podem se livrar dele. A gente vai trabalhar com modelos concretos que suprem toda a necessidade e que são genéricos o bastante para a gente trocar valores e trabalhar com instâncias diferentes. A diferença fundamental é que os modelos concretos vão pegar valores que já estão aqui no próprio Python, no próprio código que a gente está escrevendo, enquanto os modelos abstratos, eles importam valores de um outro tipo de arquivo, mas não tem necessidade desses valores estarem externos. Eles podem estar em um outro arquivo de Python, em uma outra função de Python, e aí a gente trabalha sempre com modelos concretos. É tudo que a gente vai usar nesse curso. Bom, próxima linha. Model.x. Então, aqui, de novo, é a história de orientação a objeto, só que é a orientação a objeto de uma forma um pouquinho diferente do que eu tinha exemplificado da primeira vez. Aqui, quando a gente fez o nosso... Eu acho que eu apaguei. Eu apaguei. Quando a gente tinha feito o nosso fretes.append número 100, a gente estava usando uma função append que já existia. Toda lista sabe como adicionar um valor a ela mesma. Então, essa função append já existia. Aqui no Pyomo, a gente está criando uma variável x dentro do modelo. Então, esse model.x recebe alguma coisa, é uma declaração dessa variável x, e todas as declarações aqui, a função objetiva, as restrições, tudo isso vão ser coisas que a gente vai colocando dentro dessa estrutura de modelo. Então, a primeira linha, a linha número 3 aqui, criou um modelo vazio, mas que permite que a gente adicione os elementos constituintes que a gente precisa para o nosso modelo. Então, model.x igual a coisas. Que coisas? Eu estou criando uma variável, então var de palavra-chave para variável, que vai ter, dentro desse nome x, essa lista que está aqui é uma lista de conjunto. Se vocês se lembrarem do nosso exercício que a gente fez na semana passada, que a gente tinha 3 armazéns e 2 mercados e tudo mais, os nossos conjuntos, naturalmente, aqui seriam A1, A2 e A3, ou M1 e M2. No caso, esse primeiro exemplo, ele está com um conjunto que é o número 1 e o número 2. Então, é a primeira variável e a segunda variável. É um conjunto bem simples, mas o que está nesse primeiro espaço é qualquer conjunto que a gente desejar. E a continuação, o domínio, que está escrito aqui, é o tipo de variável que nos interessa. Então, non-negative reals, variáveis maiores ou iguais a zero. Ou seja, eu estou criando uma variável x1, uma variável x2, e as duas têm que ser maiores ou iguais a zero. Muito bom. Model.obj, esse obj de objective, é um nome também que aqui poderia ser qualquer outra coisa que a gente quisesse. O que não pode ser qualquer coisa é esse pyo.objective. Isso aqui sim é uma palavra-chave do Pyomo. Então, o modelo a gente está criando do jeito que a gente quiser. Mas o Pyomo Environment, .objective, ou .var, ou .constraint, esses tem que sempre respeitar, sempre seguir dessa mesma forma. E aí, qual é o nosso objetivo? Nesse caso aqui, a gente vai minimizar 2 vezes x1 mais 3 vezes x2.
Se você não fala nada, o objetivo default do Pyomo é minimizar. Eu acho que você escreve um sense igual a... isso. Se você quer colocar mais informação, quer dizer, se você quer inverter o sentido, você escreve sense igual a maximize, e aí isso vai levar a tua função objetivo para o outro lado, tá? Mas como a gente está, de fato, minimizando, a gente vai manter e não precisa dizer nada quando é uma minimização. Muito bem. Model.constraints1. Então, para variar, esse nome aqui poderia ser qualquer palavra que a gente quisesse. Qual é a nossa primeira restrição? A restrição é 3 vezes x1 mais 4 vezes x2. Tem que ser maior ou igual a 1. Então, a diferença que vocês percebem entre declarar a função objetivo e declarar a restrição é que na função objetivo você só está falando o lado direito da equação, só quem é o seu objetivo. Enquanto na restrição você tem que falar o lado direito, o lado esquerdo, e qual que é a relação entre o lado direito e o lado esquerdo, qual é o sinal entre eles, se é menor ou igual, maior ou igual, se é exatamente igual, a gente coloca também a mesma sintaxe lá do if, de dois iguais, e com isso a gente declara a nossa restrição. Então esses são os 3 elementos básicos: variáveis, função objetivo e restrição. Agora, para a gente resolver qualquer problema, a gente tem que criar um objeto do tipo solver, que eu confesso para vocês que eu sempre esqueço como é que é a declaração disso. Eu sempre copio de algum que eu já tenho em algum outro canto, porque, não sei, essa linha me trava e minha memória não guarda ela. É o mesmo PyO das linhas dos anteriores, ponto solver factory. Então, lembra que quando a gente instalou 2 solvers. A gente instalou o IPOpt e a gente instalou esse glpk. Aqui a gente está dizendo qual é o tipo do solver que a gente vai usar. A gente vai usar o glpk, que é um solver para modelos lineares, porque aqui está todo linear, né? Função objetivo linear, restrição linear. Então a gente vai insistir no glpk, que é o equivalente daquele LP simplex que a gente tinha visto lá no solver. No solver do Excel, quero dizer. Solver é uma palavra genérica, né? Solver aqui que a gente está dizendo é análogo ao solver do Excel, mas é um outro tipo de algoritmo, conforme a gente escolher. E aí, uma vez que a gente criou o nosso solver, a gente dá um solver.solve, e quem que a gente quer resolver? A gente quer resolver o modelo. Então, deixa eu limpar aqui as minhas variáveis do caso anterior. Se eu dou um F5, a gente, acreditem vocês ou não, a gente resolveu. Mas é um pouco frustrante, né? Porque a gente resolveu e a gente só está vendo variáveis absolutamente esquisitas aqui. A gente não está enxergando quanto é que vale x1, quanto é que vale x2. Então, a gente consegue dar um pouco mais de detalhe na nossa resolução se a gente mudar algumas coisinhas. A primeira delas é que aqui no nosso solver.solve, a gente pode colocar t igual a true. Eu não lembro o que quer dizer o t, mas é uma palavra-chave que indica, é como se ele escrevesse o log para a gente, o log da otimização, ele vai mostrando para a gente o que está acontecendo. Então aqui eu tinha 2 linhas, ou seja, 2 restrições, e 3 colunas, 3 variáveis. 3 variáveis porque é x1, x2 e o próprio objetivo, 2 linhas, uma restrição e a função objetivo. E aqui com essa mudança a gente já consegue pelo menos ver alguma coisa sendo resolvida, alguma informação na tela. O que eu costumo usar é ainda mais completo que esse. A gente ainda coloca um ponto right. Quando a gente coloca esse ponto right, ele escreve um pouco mais de informações ainda. Ele dá, por exemplo, o tempo de resolução, ele dá estatísticas do modelo, do número de cada tipo de restrição. Com isso a gente consegue enxergar melhor
além daquele logzinho básico da sequência da resolução, a gente enxerga melhor essas propriedades da resolução. Mas a gente ainda não está vendo o que interessa, né? Quanto que vale o x, afinal de contas? Para a gente ver quanto que vale o x, tem dois jeitos possíveis. A gente pode dar, por exemplo, um model.x.pprint. Então, não é só o print da outra vez, é .pprint. E tem que abrir e fechar parênteses. Esse pprint é uma função. Então, tem que abrir e fechar parênteses. E ele vai... Essa última linhazinha aqui é o que escreveu esse último bloco. Essa nossa solução em que eu não tinha reparado, né, qual era a solução da outra vez que eu rodei, eu não tinha reparado, mas é isso mesmo, né? Se o x é zero, o x1 vale zero, o x2 vale zero, o nosso objetivo vale zero e não tem como ser menor do que isso. Problema realmente muito interessante esse. A gente também pode acessar com uma outra sintaxe, que é a sintaxe model. Não. Pyomo.value, e aí, entre parênteses, model.x, e aí você tem que escolher se é o x1 ou se é o x2. O pprint ele é mais útil quando a gente quer fazer um listão e enxergar todos os resultados de uma vez. Quando eu quero guardar o meu valor do resultado, eu preciso fazer tudo desse jeito meio pomposo, mas não dá para fazer diferente. Se eu tento só fazer model.x ou model.x1, isso aqui ainda é um objeto que tem... Não é o valor só, ele é um objeto que tem mais informações dentro dele. Então, para extrair o valor de fato, a gente tem que fazer esse pyomo.value e aí model.x1 ou pyomo.value model.x2. Mas, infelizmente, não dá para fazer desse jeito, model.x. Então, ou quando a gente tem um vetor de variáveis, você tem que fazer algum loop, que seja um loop por fora, né? Então, alguma coisa do tipo for i in range de 1 a 3, né? Porque é 1 e 2. E aqui você escreveria pyomo.value print de pyomo.value de model.xi. Então, fazer o meu i variar de 1 até 2, o que é meio bobo, mas para cada i diferente, eu vou escrever o valor do x correspondente. Ou, claro, atribuir isso aqui a uma outra variável, o que quer que seja. Enfim, pegar o resultado de verdade é com esse comando, com essa palavra-chave, pyomo.value. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida da sintaxe, da linguagem básica? Pera, só volta numa coisa, Bruno, por favor. Ali quando você foi Você quer voltar aqui no console no, ou... no loop for, Uhum. quando você foi Ah, tá, você determinou o último elemento. Esse jeito de escrever o loop for é horrível, porque o que ele faz, isso aqui, o primeiro elemento é quem está aqui. Da outra vez que eu tinha feito o range só, eu tinha feito só alguma coisa do tipo, desse tipo aqui, range 3, né? O Quando primeiro você, elemento tá subentendido, o né? primeiro, isso, quando você não fala nada do primeiro elemento, ele é zero. Só que aqui a gente não tem um x0, né? O nosso primeiro x é x1. Então eu preciso colocar que começa do 1. E aí, como a gente começa do zero, o último elemento está fora. Ou as linguagens são fáceis para começar, ou as linguagens são fáceis para terminar o for. Você sempre vai ter algum enrosco de dúvida em um dos dois. Como a gente começa do zero, o último não existe. Então, quando a gente escreve esse tipo de for i de 1 até 3, é 1 inclusive mais 3 exclusive. E aí é por isso que isso aqui só faz variar 1 e 2.
Ô, Bruno, eu tenho uma dúvida também aqui, cara. Diga aqui. Esse Pyomo, ele é todo escrito em Python ou ele é um API escrito em outra linguagem que ele busca a partir dos objetos? Que aí ele tem problema de performance em relação aos outros, que o Python costuma ser lento, né? É isso, e aqui é exatamente isso. Eu acho que ele é em C++. Eu posso estar falando besteira, mas ele é alguma coisa que não é em Python. Ele está buscando alguma coisa que está compilada em outra linguagem. Então, quando você começa a ter essas camadas de wrappers, você pode ter algum problema de performance, sim. Não é o jeito comercial, não é o melhor jeito de escrever, não. Ah, tá. Não, mas é interessante, ele está bem conectado aí com o formato de objeto, né? A sintaxe é bem ligada ao objeto. Isso. Eles fizeram um jeito que é fácil, para quem já trabalha com Python, é fácil de você escrever, mas ele não vai ser o mais performático do mundo, não. Legal. Deve ser melhor que o Excel. Sem dúvida. Não, porque o Excel você não consegue resolver mais do que 100 variáveis, né? Já começa daí. O Solver parece muito bacana quando a gente faz um exemplozinho simples, mas acho que são 100, não sei se são 100 ou são 200, mas é alguma coisa que não passa daí, tá? Qualquer número maior do que esse, o Excel já vai abrir o bico. E aqui você resolve milhares de variáveis sem grandes dramas, mas você tem sim esse overhead de ser uma linguagem em cima da outra linguagem. Uhum. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu achei a performance bom, pode ser que minha máquina tá meio ruim, mas a performance do Pyomo é como estavam comentando, né? Achei um pouco lento, realmente, para compilar. Mas mesmo para esse tipo de exemplo, para esse pequenininho aqui, esse aqui já está demorando? Não, na hora de importar a biblioteca, ele demora um pouco, mesmo já tendo ela pré-instalada. Nunca tive problema com essa parte, não. Aqui. Eu fiz o teste no Code, ele foi mais rápido. Não sei se é o Spider. Pode ser alguma coisa da instalação. Aí são peculiaridades locais que pode ter a ver com a sua instalação. 3.7. Pode ter a ver com um monte de coisa que é difícil de rastrear o que é. Mas aqui a ideia é apresentar a linguagem, tá? Não é tanto para tunar essa performance, tem que ter um pouquinho mais de cuidado caso a caso. Eu estou rodando um problema que deve estar com umas 50 mil variáveis no Pyomo e ele roda em 1 minuto, 50 mil variáveis. Então, eu tô reclamando da performance, mas estou reclamando de barriga cheia. Dá para viver tranquilamente com ele. Num computador que tem 16 GB também tem que tomar cuidado com a máquina. Beleza, deixa eu fazer o nosso intervalo agora.